Também ela tinha feito, fazia pouco tempo, alguns exames médicos e estava muito bem com a saúde dela. O problema é que era algo a mais. E esse algo a mais ela não conseguia descrever. Aloha, sejam muito bem-vindos ao canal da Quântica. Aqui quem vos fala é Selva Salerno, trazendo mais uma história que conecta. Só que antes de eu começar a história, onde nós vamos falar sobre Vitória, eu quero trazer, um contexto diferenciado. Hoje eu quero trazer um experimento da psicologia cognitiva chamada do O Gorila Invisível. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição de alguns vídeos que eu encontrei, curiosamente, aqui no YouTube, para vocês verem, para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Quem criou este experimento foi Christopher Chabris e Daniel Simons. Esses dois pesquisadores, psicólogos, criaram este evento do que trata da seguinte questão. Dois times, o time de preto e o time de branco, eles têm cada uma bola e eles têm que dar passes entre si durante um determinado período, cronometrado, obviamente, e as pessoas que participam desse experimento, elas têm que contar quantos passes entre eles foram dados. Então, a equipe branca, quantos passes dentro de um determinado período, 1 minuto, 2 minutos, quantos passes eles deram entre eles, passes de bola, né? Só que o elemento surpresa é que no meio da atividade aparece uma pessoa, um rapaz, vestido de gorila, de macaco. Aí ele fica, dança um pouco, se apresenta e sai de cena, tendo o curioso resultado de 50% dessas pessoas que foram entrevistadas não terem percebido esta aparição, este macaco no meio do evento, este gorila no meio do evento, por isso que chama o gorila invisível. E isso o que quer dizer? Que nós vemos aquilo que a nossa atenção foca. A gente percebe o nosso objetivo, aquilo que nós propomos. Portanto, se você é uma pessoa que foca no problema, você terá mais disso. Se você foca na solução, você obviamente vai encontrar a solução. E isso porque o nosso sistema de ativação reticular ascendente, que é como se fosse o porteiro, do nosso cérebro, o vigilante, ele deixa passar apenas informações para o nosso consciente, para o nosso córtex, para ser processado, que tenham a ver com aquilo que nós buscamos, com aquilo que nós procuramos. Então, se nós focamos no problema, somente iremos atrair um determinado problema. Se nós focamos na solução, obviamente que você vai ter intuição, vai ter insight, enfim. Só que como nós somos pessoas que também temos um outro viés, não somente esse viés é chamado de viés da desatenção, mas também o viés da negatividade, tudo que é problema termina nos arrastando mais, concorda? A gente vê por aí. Depois que você termina de ver este vídeo, e vê quantos títulos em vídeos você tem na positiva, você tem na negativa, ou quantas propagandas focam muito mais na dor do que no desejo. Porque nós somos feitos, vamos dizer assim, nós temos essa programação. Já isso vem dos nossos ancestrais. Bom, então agora sim nós vamos para essa questão da história que conecta hoje, falando sobre a Vitória. A Vitória, ela me procurou já faz um tempo. Um tempo foi quando? Acho que faz menos de um ano. Ela trabalha numa agência publicitária e ela é coordenadora, é gerente de contas, ela cuida das contas de alguns clientes e alguns projetos, obviamente. Então, ela me disse que teve um determinado momento da vida dela que ela não se encontrava, ela não se conectava. Não era uma questão de saúde física, nem uma questão mental. Era algo a mais. Ela já tinha ido, ela tem lá o psicólogo dela, o terapeuta dela. Também ela tinha feito, fazia pouco tempo, alguns exames médicos e estava muito bem com a saúde dela. O problema é que era algo a mais. E esse algo a mais, ela não conseguia descrever o que era. Então, por isso, por conta da questão do eu do futuro que eu venho falando, enfim, das percepções, ela entrou no meu curso e me chamou. Aí nós fizemos, inclusive, até uma mentoria, uma mentoria individual. E ela me disse o seguinte: Selva, eu sinto que eu estou desconectada. Eu sei que parece uma coisa meio estranha, você dizer que está desconectada. Às vezes eu até duvido. Mas o desconectado dela é porque ela tinha muito barulho na mente dela. Tinha muito esforço, ela tinha muito trabalho e principalmente ela focava muito no problema e não na solução. Aí ela foi desafiada para um projeto novo, de uma empresa relativamente grande, e todos os projetos, todas as prévias que ela apresentava, nenhuma dava certo.
Aí ela reunia a equipe dela, ela tinha uma equipe, conversava, e ela ficou tão bitolada naquilo, mas tão bitolada, que ela não escutava mais ninguém. Não escutava ninguém da equipe, ela queria porque queria resolver do jeito dela. Foi aí que ela, de um dia para o outro, falou assim: não, preciso descansar, eu preciso me reconectar. Ela entrou em contato comigo, falou comigo, e aí eu sugeri ela fazer algumas atividades, passei algumas práticas para ela, nós conversamos, e uma delas veio a calhar com uma viagem que ela tinha que fazer para o interior, para revisitar um parente, enfim, não sei se era uma festa, não sei o que que era, e ela foi lá. E aí ela falou assim: eu vou me desligar, eu vou tentar limpar essa minha mente, porque eu acho que tá com muito barulho, e eu não consigo ouvir a criatividade, não consigo ouvir, ideias não vêm mais. Eu preciso me desafogar um pouco. E isso é verdade, quando você somente olha um X da questão, você só vê esse X da questão, você não consegue ver outras coisas. E foi isso que ela fez. E durante esse fim de semana que ela foi passar lá para descansar, ela escutou uma voz, segundo ela se escutou, dizendo que era para fazer mais uma reunião e escutar não somente a equipe dela, como outras equipes adjacentes, como vendas, enfim. Então ela reuniu, chegou lá na empresa na segunda-feira, pediu para fazer essa reunião durante a semana e ideias começaram a fluir. Ela saiu desse bloqueio, ela começou a ter outras pautas dentro desse projeto e uma delas, obviamente, foi aprovada e ela se saiu muito bem, conseguiu reter a conta, que era o mais importante, e entendeu que quando ela está com todo esse barulho interno, a intuição não vem, a conexão com o eu do futuro não vem. O eu do futuro nada mais é do que você, do que as tuas capacidades que estão dentro de você. E essas capacidades são amparadas pelo conhecimento, tanto da psicologia quanto da neurociência. Eu sei que para muita gente o conceito espiritual e o conceito religioso é muito importante, porque a maioria de nós diz que nós somos um espírito passando por uma experiência terrena. E está tudo bem pensar assim também, porque a espiritualidade também nos ampara, nos apoia no nosso dia a dia, para que a gente faça as atividades da melhor maneira possível. Em momento algum, né, tanto este canal quanto eu, a gente fala que não deve ser assim. Não, muito pelo contrário. Se você acredita em alguma coisa, seja em Deus, seja em anjos, santos, o que for, é a força que você tem para seguir adiante. E está tudo bem. Mas também é interessante você se conhecer, entender quem você é, como você funciona. Porque a partir desse conhecimento que você consegue alinhar com essas questões mais espirituais e você consegue sim trazer um resultado melhor. É disso que se trata este canal. Não somente de falar do cérebro, ou falar dos vieses cognitivos, ou até da própria física. Não. Se trata de você juntar tudo para que você tenha, obviamente, a melhor vida possível, né? O melhor viver, certo? E falando em viver, falando nisso, eu quero te convidar agora para o dia 5 de junho, para entender um pouco mais desse eu do futuro, como ele funciona, quem ele é, né? Como você se conecta, né, com essa saída para ter mais criatividade, para ter mais intuição, tudo isso. Então, se isso te chama atenção, se isso realmente sussurra com você, por que não? Se inscreve no link aqui embaixo e bora comigo. No dia 5 eu te vejo lá. Lembrando, é uma aula exclusiva, ela não vai ser passada aqui no YouTube. Quando você se inscreve, você vai receber um link determinado para assistir essa aula, ela é exclusiva, fechada. Então, corre lá porque sim, esta aula ela tem vagas limitadas, até porque a gente vai fazer uma prática bem legal, ok? O evento é totalmente gratuito e se você quiser compartilhar com alguém que você sabe que está precisando, bora então juntos. E se você quiser ver outras histórias, assim como a da Vitória, entender um pouco mais como esse eu do futuro aparece na vida das pessoas, tem um card por aqui da playlist das histórias que conectam. Então, sem delongas, bora assistir as outras histórias. Eu fico por aqui, grande beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Aloha! Até lá!